Caríssimos e caríssimas, temos o prazer de pesquisar os melhores temas. Para levar até você, no vídeo de hoje, você será provocado por uma pergunta que todos fazemos, todos queremos. Porém, não sabemos como se revela para nós, humanos, presos no hiato do tempo. Assista ao vídeo, nos permita pedir seu like, compartilhe muito, comente ao final. Entender a eternidade exige mais do que pensamento, exige deslocamento, não geográfico, mas interior, porque, enquanto insistimos em enxergar a realidade através da régua estreita do tempo linear, ou seja, passado, presente e futuro, permanecemos presos a uma lógica que não comporta o infinito. Tentamos organizar o eterno como quem organiza compromissos em uma agenda, mas a eternidade não cabe em cronogramas. Ela não começa, ela não termina, ela simplesmente é. Por isso Deus é onipresente. Ele é o agora, o tempo hoje, o sempre presente. E talvez seja justamente esse o ponto que mais nos desconcerta. Salomão menciona em Eclesiastes que Deus colocou o senso de eternidade no coração humano, o que explica a insatisfação com a brevidade da vida e o desejo de perpetuar momentos. Vivemos condicionados a começos e fins. Nascemos, crescemos, envelhecemos, projetamos, lembramos, aguardamos. Nossa mente foi treinada para dividir, classificar e sequenciar. Mas a eternidade não se submete a essa ordem. Ela não está depois da vida nem antes dela. Ela atravessa tudo, está em tudo, e de forma ainda mais inquietante, habita em nós. Tentar entender a eternidade com a mente limitada é como tentar medir o oceano com uma xícara. Não é o oceano que é pequeno demais, é um instrumento que é insuficiente. A mente humana não conseguiu ainda superar essa incapacidade. E ainda assim, algo dentro de nós insiste em tentar. Há uma inquietação silenciosa que nos acompanha, uma espécie de saudade do que nunca vivemos conscientemente, mas que, paradoxalmente, reconhecemos. É como se carregássemos dentro de nós a memória de algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. Essa sensação não é um erro do sistema humano, é um sinal, uma pista, uma semente. A eternidade não é apenas um conceito abstrato ou uma promessa distante. Ela é uma presença plantada no coração humano. É uma semente. E como toda semente, ela não grita, ela não se impõe. Ela espera o solo certo, o tempo certo, ou melhor, o despertar certo. Porque o crescimento dessa semente não depende do relógio, mas da consciência. Vivemos, muitas vezes, como se tudo fosse urgente, como se cada minuto fosse uma corrida contra o nada. A pressa se tornou linguagem, a produtividade, um altar, e, nesse ritmo acelerado, perdemos a capacidade de perceber o que não se move na velocidade do tempo, o que simplesmente permanece. A eternidade não corre, ela não se atrasa, não se desgasta, ao contrário, ela sustenta. Quando começamos a perceber isso, algo muda. Não necessariamente do lado de fora, o mundo continua com seus ruídos, suas demandas, suas urgências. Mas do lado de dentro, há um deslocamento sutil, porém profundo. O cotidiano deixa de ser apenas repetição e passa a ser revelação. Cada gesto simples ganha densidade, cada encontro ganha significado, cada silêncio ganha voz. Porque quando a eternidade toca o tempo deixa de ser vazio e passa a ser sagrado. Essa é uma das maiores transformações possíveis na experiência humana, quando deixamos de viver apenas para passar o tempo e começamos a viver com consciência de eternidade. Não se trata de abandonar o mundo, mas de enxergar-o de outra forma. Não se trata de negar o tempo, mas de não ser limitado por ele. A presença de Deus, nesse contexto, deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma realidade vivida. Não como algo que habita apenas em templos ou momentos específicos, mas como uma presença contínua, silenciosa e profunda que atravessa cada instante. Deus não está preso ao tempo. E quando nos conectamos com Ele, ainda que por breves momentos, experimentamos algo que também não está. Um vislumbre do eterno. Esses momentos não são necessariamente grandiosos,
Muitas vezes, eles se manifestam em detalhes quase imperceptíveis, um instante de paz inexplicável, uma sensação de plenitude sem motivo aparente, uma compreensão que surge sem esforço, são como rachaduras na parede do tempo por onde a eternidade respira. E quem já experimentou isso, ainda que uma única vez, sabe, há algo além, mas aqui está a provocação, que poucos gostam de encarar. Se a eternidade já está em nós, por que vivemos como se tudo fosse finito? Por que corremos tanto para ver o final? Se esse final nem existe, ou será que o fim está no início? Talvez seria, porque seja mais fácil lidar com o que tem prazo. O que termina pode ser controlado, planejado, previsto. O eterno? Não. Ele nos escapa, nos desafia, nos expõe, porque diante da eternidade, nossas certezas se tornam frágeis, nossos planos se tornam pequenos, e nossas prioridades, questionáveis. O que realmente importa quando pensamos em termos eternos? O que permanece quando tudo o que é passageiro se dissolver? Essas não são perguntas confortáveis, são provocações necessárias. A semente da eternidade dentro de nós não cresce em terrenos superficiais. Ela exige profundidade, exige silêncio, exige coragem para olhar além do imediato, além do visível, além do que é facilmente compreensível, e isso implica renúncia. Renunciar à ilusão de controle absoluto, renunciar à obsessão pelo agora vazio, renunciar à ideia de que somos apenas aquilo que conseguimos medir, produzir ou acumular, porque no fundo, somos mais que isso, muito mais. Somos seres temporais com uma essência eterna. E essa dualidade não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. Quando começamos a viver, a partir dessa consciência, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um instrumento em nossas mãos. Ele não nos aprisiona, ele nos serve. Cada dia deixa de ser apenas mais um, e passa a ser uma oportunidade de manifestação. Do eterno no ordinário, amar deixa de ser apenas um sentimento, e passa a ser um ato com peso eterno. Perdoar deixa de ser uma opção difícil, e passa a ser uma libertação profunda. Servir deixa de ser obrigação, e passa a ser expressão de algo maior. Tudo ganha sentido, não porque o mundo mudou, mas porque o olhar mudou. O sentido das coisas mudou. E talvez seja isso que mais precisamos compreender. A eternidade não é algo que precisamos alcançar, é o fundamento que precisamos reconhecer. Ela já está aqui, já está em nós, mas está adormecida sob camadas de distração, medo e superficialidade. Despertá-la é um processo que não pode ser apressado, mas também não pode ser ignorado. Porque no final, não se trata de quanto tempo vivemos, mas de como nos relacionamos com aquilo que não pode ser contado, medido, pesado. A eternidade não se mede, ela se experimenta, e essa experiência começa quando temos a coragem de parar de verdade e olhar para dentro, não com pressa, não com expectativas, mas com presença, uma presença que não busca respostas imediatas, mas que se abre para o mistério, porque é no mistério que a eternidade se revela, e, ironicamente, é quando deixamos de tentar entender-la completamente que começamos de fato a tocá-la. Talvez nunca consigamos explicar a eternidade com palavras precisas. Talvez nunca consigamos compreender-la com a lógica que usamos para entender o mundo. Mas talvez isso não seja uma falha, talvez seja um convite. Um convite para viver além da necessidade de compreender tudo. Um convite para confiar, para sentir, para ser. Porque no fim das contas, a eternidade não é um conceito a ser dominado, é uma realidade a ser vivida. E ela não começa agora. Ela sempre esteve aqui. Agradecemos sua reciprocidade, confio na sua gentileza em dar o like e compartilhar, faça inscrição no canal, tudo é gratuito para você. E nos anima a continuar. Até o próximo!